Esse é o canal Mundo Morto Vivo, eu sou o Mitter e a ideia do vídeo é falar sobre como jogos tão diferentes estão dentro de um único gênero, que é o Survival Horror. Porque quem começou plantando a semente foi o Sweet Home, quem regou a terra para nascer a vida foi o Alone in the Dark para assim nascer o Resident Evil. O primeiro jogo verdadeiramente relevante, foi a partir daqui que as empresas começaram a produzir os seus próprios Resident Evil. O que fez Resident Evil ser criado não foi o Alone in the Dark, e sim o Sweet Home, porque originalmente o Resident Evil seria um remake do Sweet. Entendo que se o Alone in the Dark fosse tão relevante quanto o Resident Evil é, o Resident Evil seria criado porque existe o Alone in the Dark, mas não foi isso que aconteceu. O Silent Hill foi criado por causa do Resident, assim como Dead Space, Gears of War, The Last of Us, Parasite Eve e uma porrada de outros jogos. Isso para mim faz ele ser o primeiro jogo de Survivor, porque os outros são mais jogos parecidos do que inspiração para a criação do gênero. Eu digo isso porque já tentaram criar outros gêneros como Psychological Horror, Panic Horror, Space Horror e uma porrada de outros horrors. Mas tudo foi embalado em um único gênero, o Survivor Horror. E é esse que eu acho que é o ponto. Não é porque uma obra tem elementos de um gênero antes dele existir que ele é o ponto zero desse gênero. As coisas são um pouco mais complexas do que isso. Essas obras anteriores ao gênero ter sido criado têm que ter sido relevante o suficiente para inspirar outras obras. Tem que ter mecânicas que os jogadores gostaram e querem ver em outros jogos, e o principal, vender muito, a ponto de entrar no radar de pessoas que não jogam ou não gostam desse tipo de jogo. É tipo pessoas que não jogam jogo de carro, mas conhecem Gran Turismo Forza, que não gostam de Hack and Slash, mas conhecem Devil May Cry God of War. Da mesma forma que tem pessoas que não gostam do gênero Survivor Horror, mas conhecem Resident Evil e The Last of Us, porque estouraram a bolha do gênero e se tornaram relevantes para o mundo dos jogos como um todo. Só que, ainda assim, o que é o Survivor Horror? O seu principal criador, que é o Shinji Mikami, que desenvolveu a franquia do Resident Evil até o 4 e depois criou o Evil Within 1 e 2, o 2 não foi diretamente, mas teve participação de qualquer jeito. Ele mesmo define o que é Survivor, porque segundo ele, nas palavras dele mesmo, para mim, Survivor Horror é o equilíbrio entre um tipo assustador de jogabilidade e o desafio de superar esse medo. Você tira o senso de conquista disso. O bom equilíbrio entre esses dois elementos é o que faz o Survivor Horror. Ele também diz em outros lugares que o combate é importante, porque quando você enfrenta um inimigo maior e mais perigoso e consegue vencer, a sensação de conquista é muito grande, e o jogo tem que conseguir lidar com isso na medida certa. E pensando nisso, jogos como Silent Hill, que não tem como prioridade o combate, o principal é a investigação e entender o que está acontecendo com o mundo. Outlast é um jogo que você só foge, não tem combate, é igual Alien Isolation, você fugindo de um xenomorfo. The Last of Us, o combate existe só para dar segmento à história, que é o mais importante desse jogo. Dino Crisis, que são dinossauros, não tem nem horror, é só ação e dinossauro. Ou até mesmo do Left 4 Dead, que é só combate sem motivo nenhum, pouco importa porque eles estão lutando. É só um jogo para se divertir com os amigos e não tem medo. Então se não tem horror, mas tem bicho ainda, Survivor Horror, esse é o ponto. O que define? Como que empacota todos eles em um único gênero? Já que são jogos tão distintos com propostas distintas. A resposta que eu encontrei foi que não há uma coisa que define. Aliás, acho que não tem nada que seja definido por coisas específicas, porque cada um tem uma visão diferente do que as coisas são. Para uns, o Survivor é o backing track, para outros é o gerenciamento de recursos, enquanto para alguns outros são os monstros que aparecem, não existe um consenso para as coisas. Mas eu vou tentar fazer um esforço para tentar costurar todos esses jogos, falando da franquia como um todo, mesmo quando há jogos dentro das franquias que fogem dos outros, como Dead Space 3 ou Resident Evil 6, que, se você acompanha os anteriores, você vai ver que ele se distingue, porém ainda existe o que a franquia tem lá. Tanto no Dead Space 3 que eles correm mais, porém você vê os xenomorfos e o terror, enquanto que no Resident Evil 6 você sabe que o medo, o lentidão perdeu, mas você sabe que existe o bioterrorismo, tem o Chris lá, tem as coisas que ainda faz ser Resident Evil. E falando em Resident Evil, começando do começo, esse é o mais fácil de falar, porque para mim é o ponto zero, como eu já disse anteriormente. Porque praticamente tudo que consideram que um Survivor tem que ter é porque veio daqui. No 1, que é praticamente um jogo perfeito e passou pela prova do tempo, tem o horror, um lugar assombrado, uma história marcante, personagens bons e até diálogos que são canastrões. Aqui ficou muito bom, o famoso Jill Sandwich. Door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill Sandwich. Essas coisas ficam maravilhosas quando você olha com o olhar do tempo e vê aquela abertura grotescamente linda. Que são atores que nem sabiam o que estavam fazendo, mas mete um No, don't go! Cara de triste. No! Don't go!
é maravilhoso. E ali já era a base que se seguiu até o 4, que se o 1 fez as pessoas entenderem que os jogos não são coisas de criança, o 4 fez o mundo dos jogos entrar em uma nova era. Praticamente tudo que vemos depois dele tem inspiração nele, mesmo que aqui os elementos de horror já mal existam. A jogabilidade dele é o ponto alto e deu um novo significado ao Survivor. Só lá no 7 que ela reviveu o gênero como a gente costuma conhecer ou entender. A gente, eu digo, pessoas que não estão tão dentro. Mesmo que aqui tenham tido lançamentos que venderam fortunas de dinheiros, e jogos que foram importantes para o mundo dos jogos como um todo, o melhor representante disso é o The Last of Us, só que para mim, sem um Resident, o gênero está morto, e desde o Resident Evil 6 não tinha lançado nada que fosse tão relevante. Aí chega o Resident Evil 7 e muda tudo, completamente, porque ele voltou a fechar a câmera somente no seu rosto, onde você não enxerga o personagem, e colocar monstros que são grotescos, que você tem que fugir e enfrentar, e deu uma nova sensação ao que você experimenta como sobrevivência. Enquanto existia muitos jogos tentando recriar o que o Resident Evil fez, Silent Hill apostou numa história mais madura, mais violenta, onde tudo ao seu redor é espiritual e físico ao mesmo tempo, sem saber o que é real e o que é perturbação, e isso deu um novo sentido às coisas. Agora não é só o bioterrorismo, agora sua mente e os seus medos são os seus inimigos, projetados fisicamente. Então imagina aquele trauma que você tem, sai de você e depois tenta te derrotar. Pensa como seria experienciar isso. Tanto que no segundo jogo, que é considerado o melhor, tem tudo que a série possui de bom. Está no meio de uma cidade cheia de monstros, você não enxerga um palmo à sua frente, você não sabe o que tem que fazer e nem como sair de tudo isso. Mal sabia que teria que enfrentar os seus próprios pesadelos para conseguir sair do inferno que vive dentro de você mesmo. Então, você é a cidade, você é o mal e você tem que sair de você mesmo. Como que você sai de você mesmo? A série como um todo foi muito importante para dar mais profundidade às coisas. Não só atirar nos monstros que aparecem e chegar até o final. Mostra que um jogo é como uma experiência, algo a ser vivido, algo a ser sentido. Outra que mostrou como fazer isso e ter uma gameplay à altura é o The Last. Eles conseguiram transformar o jogo em um filme. Foi o primeiro a conseguir emendar cutscene com a gameplay. Os infectados têm um ar mais real, como se estivessem tentando emular como seria se estivessem um zumbi de fungos no nosso mundo real. Se os fungos realmente existissem, como que seria isso? É a premissa do The Last of Us, por isso que ele soa real, ele parece um bicho que você veria, tá ligado? E isso é bem marcante, é bem importante para a história do jogo e para o jogo em si. E a trama também tem isso. Quem joga sente que são pessoas tomando decisões como se fossem pessoas e não personagens. Quando o Joel sente que alguma coisa vai dar errado, ele muda o caminho. Quando a Ellie quer que o Joey a respeite e conte com ela prova isso cuidando dele quando ele está desmaiado e prova que ela consegue também. Não foi uma coisa jogada sem um desenvolvimento. E isso era algo que faltava demais no Survivor. Não que não tinha antes, só não era desse jeito. Aqui vemos os personagens querendo se vingar e mostra que eles estão indo até lá. O caminho para chegar passando por uma porrada de lugares até finalmente chegar na sua saborosa vingança. Tudo está dentro do jogo, sem precisar ver os files para saber disso. Você vê a jornada, você participa dela, é como se fosse um espectador, e isso foi muito novo como um todo. E nesse ponto já dá pra perceber que cada franquia adicionou uma coisa ao que consideramos coisas com características específicas. Não sei se o Survivor seria tão forte se não tivesse essas coisas. Seria mais do mesmo. Sem ter um para inspirar o outro a criar jogos melhores, o que seria de The Last of Us ou Dead Space sem Resident Evil 4? O Resident Evil sem o Sweet Home? De Evil Within sem Silent Hill? Todos os jogos são importantes e são um bloquinho nessa estrada gigante, tá ligado? É isso que faz jogos diferentes entrar dentro do mesmo gênero. São características de cada jogo que cria ele como um todo. O próprio Evil Within, que tem 2 jogos e que provavelmente não terão outros, infelizmente, consegue juntar o que tem de melhor de alguns dos jogos e criar algo totalmente original, com um personagem que segura a história, uma gameplay meio travada, mas ainda assim que funciona, e para mim aquele corte de tela com o jogo de câmera funcionou bem demais. Sei que a maioria não gostou, mas eu fui um dos que gostei, isso parece que você tá vendo um filme jogado. A câmera se aproxima e você vê a perspectiva dele com o que ele sente, isso pra mim foi maravilhoso, eu curti cada momento disso. Sei que no 2 não teve, mas eu curti no 1 e também as pessoas como geral não gostou e, como o ditado diz, a voz do povo é a voz de Deus. E o segundo ainda assim melhorou demais o primeiro, deixando o mundo semi-aberto, com uma história principal e histórias secundárias para explorar o mapa. É quase que um mundo aberto. É muito bom jogar as coisas e irem no seu próprio ritmo. Se você quer ir mais rápido, você faz a história principal de uma vez. Se você acha que precisa de mais recurso, você só para um pouco e explora um pouco o mapa. Ou se você quiser entender tudo o que aconteceu em Union, que é a cidade que se passa o jogo, consegue coletar os fragmentos de memórias e saber como as coisas ruíram para o que encontramos quando a gente começa o jogo.
Body parts reassembling into a monster. Body parts reassembling into a monster. Sure, why not? I'm not... Já que ele era tipo um paraíso para bilionários, então era um paraíso de verdade. Ele não necessariamente inovou como os anteriores, mas trouxe uma coisa que fazia tempo que nós não víamos: o horror físico e psicológico junto. É uma junção perfeita de Silent Hill e Resident Evil. E no meio de um monte de survivors de correr e correr, trouxe um que dava para aproveitar a história e a gameplay, e ainda assim sentir aquele prazer quando encontra situações e inimigos que são difíceis de superar, e ainda assim conseguir pensar em uma estratégia e ela dar certo. Esse é o cerne do Survivor Horror. É você ver uma situação que você não consegue superar, pensar nessa, derrotar e ter aquele sentimento de eu consegui vencer uma coisa que eu não conseguiria vencer. E o jogo que trouxe o horror físico de volta aos jogos é o próprio Dead Space. Acho que de todos aqui, esse foi o que melhor fez isso. Eles conseguiram misturar o medo do espaço com o medo de que nós temos do necrotério. No necrotério não tem nada além de nossos próprios medos e projeções, e souberam explorar isso muito bem. Tanto que durante seu desenvolvimento eles estudaram partes do corpo humano com cadáveres reais. Pensa que sinistra isso, e colocaram dentro de um jogo. Por isso que a mutilação no jogo é tão forte, porque eles souberam como fazer e colocar isso no jogo. Poderia ter sido uma boa ideia, muito mal executada, mas como a gente viu no 1 e no 2 e também até no 3, porque eu gosto do 3, você consegue sentir que quando você quebra uma parte de um bicho, você realmente quebra uma parte. Não é só pixel quebrando e já era, como se fosse um jogo, sei lá, para crianças. E isso eu achei do caramba, porque é um negócio que não teve até agora, e eu acho que até agora não tem um jogo que seja relevante desse tamanho, onde você consegue literalmente mutilar os bichos e conseguir passar disso, e isso ser uma parte da gameplay, parte da história, parte da experiência. Porque todos eles tiveram sua própria importância, todos os jogos, e todos eles modificaram o que é o Survivor Horror. Se antes a métrica era o R1, passou depois a ser o R4, que depois passou a ser o The Last, e no futuro serão outras métricas. Não existe uma coisa que é única e inalterada, tudo muda, e isso muda também. E para mim, eu entendo que o passo que o Resident Evil dá é o passo que agora é o gênero. Os dois têm uma relação de simbiose, os dois são separados, não tem como pensar no Survivor sem pensar em Resident Evil. Só que não tem como você pensar em Survivor e pensar só em Resident. Esse eu acho que é o ponto, isso que eu acho que junta tudo. São características de jogos diferentes que juntam em um todo, onde todos eles se influenciam e criam jogos cada vez melhores. O melhor exemplo disso é o Alan Wake 2, o Resident Evil 4, o remake e até mesmo o Dead Island, que é um puta jogo legal e eu gosto pra caramba, porque eu amo o 1 e o 1.5, que é o Reptile. Pensa no Dying Light, pense em outros jogos que eu nem comentei aqui, que são tão importantes quanto, que quando uns jogos mais mainstream vê que eles fazem sucesso, ele pega características daquilo. E eu acho que é assim que se constrói as coisas, principalmente esse gênero. Porque essa foi a conclusão que eu cheguei. É claro que isso muda com o tempo. Provavelmente, se eu refizer esse vídeo no futuro, eu teria uma outra opinião. Até porque é muito difícil juntar coisas que aparentam ser diferentes. Acho que eu já me estendi bastante sobre o assunto e espero que vocês tenham se entretido com o vídeo, que tenham gostado. Porque eu vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva. Eu espero vocês na próxima. Beijos, tchau, tchau.